Você já percebeu que é no momento da dor que Deus fala mais alto? Muitas pessoas acreditam que o chamado de Deus chega em tempos de paz, quando tudo finalmente está no lugar, quando o coração está calmo e a vida parece estável. Mas a verdade é que, na maioria das vezes, a revelação do chamado nasce justamente quando a alma está cansada, quando o chão parece sumir, quando o sofrimento aperta de um jeito que não dá mais para fingir força. E se você está aqui hoje, talvez seja porque algo dentro de você percebeu que não é coincidência. Há algo nessa mensagem que pode tocar exatamente o ponto onde seu coração mais tem lutado. A Bíblia está cheia de histórias assim. Homens e mulheres que só descobriram o propósito de Deus quando caminharam pelo vale, não pelo monte. Jó encontrou paz no meio da dor. José descobriu seu destino na prisão. Moisés ouviu o chamado quando fugia ferido e confuso. Davi foi escolhido enquanto vivia esquecido. Paulo foi transformado no instante da sua queda. Nada disso é acaso. Deus costuma falar onde ninguém mais fala. Deus revela o que ninguém mais percebe. Deus chama quando o mundo tenta te calar. E talvez você também esteja num desses momentos em que a dor faz perguntas difíceis. Por que isso está acontecendo comigo? Será que ele esqueceu de mim? E a sua mente chega a dizer que acabou, que não há mais saída, que você perdeu, que você não tem forças para continuar. Mas existe algo que o sofrimento nunca consegue apagar. A marca do propósito que Deus colocou dentro de você. Mesmo nos dias mais escuros, existe uma chama que insiste em não morrer. Uma inquietação que não te deixa desistir. Um sentimento profundo de que existe mais, de que Deus te criou para algo que vai além daquilo que você enxerga agora. E é exatamente aí que o chamado começa. Não quando tudo está resolvido. Não quando você se sente forte. Mas quando você percebe que não pode mais seguir sozinho. Deus não revela o chamado para quem está confortável. Ele revela para quem está quebrado, mas disposto. Para quem perdeu tudo, mas ainda diz eis-me aqui. Para quem sente medo, mas escolhe confiar. Para quem não entende, mas continua caminhando. Porque o chamado não nasce da estabilidade, menos nasce da dependência. E talvez, sem perceber, você esteja no momento exato em que Deus costuma despertar os escolhidos. Olhe para a sua própria história. Quantas vezes a dor te empurrou para lugares que você nunca teria ido sozinho? Quantas vezes foi o sofrimento que te ensinou a orar mais forte, a buscar mais fundo, a ouvir mais atentamente? É por isso que tantas pessoas descobrem seu propósito no ponto mais frágil da vida. Porque o sofrimento abre os nossos ouvidos espirituais. A dor tira as distrações. A luta revela quem realmente somos e quem Deus quer que nos tornemos. E quando Deus decide revelar um chamado a alguém que sofre, não é para destruir, mas para reconstruir. Não é para ferir, mas para capacitar. Não é para humilhar, mas para levantar. O sofrimento não é prova de abandono. Muitas vezes, é o sinal de que ele está preparando algo que você ainda não consegue enxergar. E o que você vai descobrir agora pode explicar exatamente o que está acontecendo com você neste momento. Porque há algo maior por trás da sua dor, menos algo que começa a ganhar forma quando você entende o que realmente significa ser chamado por Deus. E antes de avançarmos para a revelação mais profunda deste tema, eu preciso te pedir algo muito simples, mas que faz toda a diferença para que mais pessoas recebam essa mensagem. Se de alguma forma essas palavras já tocaram algo dentro de você, se você sentiu que essa reflexão conversa diretamente com seu coração, deixe o seu like agora. Não é apenas um botão, é uma forma real de dizer ao YouTube: essa mensagem precisa alcançar mais vidas. E eu quero te ouvir também. Comente aqui embaixo se você já viveu um momento em que a dor te fez questionar tudo, mas ao mesmo tempo te aproximou de Deus. Sua experiência pode fortalecer alguém que vai ler nos comentários exatamente no dia em que estiver precisando de uma palavra. E se ainda não faz parte dessa família, se inscreva no canal agora. Este espaço existe para pessoas como você, pessoas que buscam respostas, cura, direção e revelação. Toda semana nós mergulhamos juntos em histórias, verdades e ensinamentos que iluminam a caminhada espiritual e nos tornam mais fortes. Sua inscrição não é apenas um clique, é um passo para caminhar conosco nessa jornada de fé, propósito e transformação. Agora que você já fez isso, podemos seguir para algo ainda mais profundo, porque o que vem a seguir pode abrir seus olhos para algo que você nunca percebeu, sobre o chamado que Deus coloca no coração de quem sofre. É curioso como, quando a dor aperta, algo dentro da gente começa a falar mais alto, quase como um sussurro que vem de um lugar que não sabemos explicar, mas sentimos com força. Talvez você já tenha passado por isso, aquele momento em que tudo ao seu redor parecia confuso, pesado, vazio e ainda assim o seu espírito parecia inquieto, como se Deus estivesse tentando chamar sua atenção no meio do sofrimento. É sobre isso que eu quero conversar com você agora,
Porque existe uma revelação espiritual escondida nas experiências que mais nos machucam, e muitos passam a vida inteira sem perceber. Quando alguém está vivendo uma fase de dor, seja ela emocional, física, espiritual ou até silenciosa, há um movimento interior acontecendo que não é visível aos olhos. É nessa hora que Deus, com sua sabedoria perfeita, começa a trabalhar de maneiras que fogem completamente da lógica humana. Você pode até não sentir, pode até achar que está sozinho, mas existe um propósito se movendo dentro de você. E esse propósito, muitas vezes, é justamente o chamado que Deus coloca no coração de quem sofre. Um chamado que não nasce na alegria plena, mas na ferida. Porque é a ferida que abre espaço para a cura, e é a cura que abre espaço para o propósito. Talvez você se lembre de um momento em que, mesmo sem entender nada, começou a sentir uma vontade inexplicável de se aproximar de Deus. Não por obrigação, mas por necessidade. Uma sede, uma inquietação espiritual, um desejo profundo de buscar respostas que o mundo não conseguia te dar. Não foi coincidência. Não foi apenas emoção. Foi Deus te atraindo. A Bíblia mostra isso o tempo todo. Quando Deus quer levantar alguém, Ele começa tocando justamente na área mais dolorida daquela pessoa. Não para machucar, mas para despertar. Porque enquanto tudo está confortável, ninguém olha para cima. É na dor que a alma desperta, que o espírito se abre, que o coração finalmente silencia para ouvir o que antes ignorava. E é impressionante como, nos testemunhos mais fortes que ouvimos menos, aqueles que arrepiam de verdade, sempre existe esse padrão escondido. A dor como porta, a dor como início, a dor como sinal. Quantas pessoas você conhece que descobriram seu propósito depois de perder algo? Depois de serem rejeitadas, traídas, humilhadas, esquecidas? Quantas encontraram Deus no fundo do poço e não no topo da montanha? E quantas vezes você percebeu que, mesmo quando tudo parecia desabar, você começou a sentir uma força que não vinha de você, uma coragem que não fazia sentido, uma paz que não combinava com o caos ao redor? Esse é o movimento invisível do Espírito. É o início do chamado, e ele quase sempre começa assim, silencioso, discreto ou profundo. Um incômodo que te empurra na direção da fé, uma lágrima que te aproxima da oração, um cansaço que te leva ao joelho. É como se Deus dissesse: eu sei onde dói, mas é exatamente aí que vou começar a te revelar quem você é e para onde quero te levar. E quando você começa a perceber isso, tudo muda. A perspectiva muda. A dor deixa de ser apenas dor e passa a ser um convite. Um convite para se aproximar de Deus, para mergulhar na palavra, para buscar entendimento espiritual, para enxergar além da superfície. Porque Deus não desperta ninguém sem propósito. Ele não coloca nada no coração sem intenção. Ele não acende um fogo sem destino. Se você está sentindo algo, se algo começou a borbulhar dentro de você, se o sofrimento despertou perguntas, inquietações, esperanças ou até mesmo uma fé inesperada, isso não é acaso, é início de algo, é sinal, é revelação. E antes de seguirmos para a próxima parte desse despertar, quero te convidar a interagir com esse momento de uma forma simples, mas poderosa. Escreva aqui nos comentários a palavra revelação se, de algum jeito, esse trecho falou com você. Não para contar sua história agora, mas apenas para declarar que você está aberto ao que Deus quer revelar no seu coração. Há um momento na caminhada de cada pessoa que sofre em silêncio, em que algo parece mudar por dentro, não porque a situação melhora, mas porque Deus começa a sussurrar ao coração de um jeito que ninguém ao redor percebe. É quase invisível aos olhos humanos, mas inevitável para quem sente. E é curioso como isso acontece. Quando a dor parece maior, quando o cansaço pesa, quando a alma quase desiste, é aí que uma revelação começa a se formar por dentro, como uma chama pequena, porém impossível de apagar. Muitos não entendem isso porque esperam que o chamado venha envolto em glória, luz, milagres imediatos. Mas na verdade, o chamado de Deus costuma nascer no escuro, no momento em que você pensa estar sozinho. E é justamente nessa contradição, dor e propósito que ele começa a se mover. Talvez você esteja vivendo exatamente isso. Aquela sensação de que existe algo maior te chamando, mesmo que você não consiga explicar. A impressão de que Deus está usando aquilo que te machuca para revelar aquilo que te fortalece. E pode ser que você duvide, que o questione, que ache que está imaginando coisas. Mas no fundo do coração você sabe que não está. Porque a dor não muda por acaso. Ela muda quando Deus está prestes a transformá-la. Imidaiaco. A revelação do chamado começa como um incômodo santo, como um despertar silencioso que vai te convidando a olhar para dentro, não para fora. E quando você menos espera, percebe que ele está te preparando para algo que só quem sofre consegue carregar. E é por isso que tanta gente perde o momento exato em que Deus está falando. Porque ele não grita, ele não se impõe, ele sussurra dentro da dor.
E esse sussurro é tão precioso que muitas vezes parece frágil menos, mas não é. O que ele coloca no coração de quem sofre não é fragilidade, é fundação. É raiz sendo criada antes que o fruto apareça. É preparo antes da missão, é revelação antes da resposta. Quantas vezes você já sentiu que algo em você estava mudando, mesmo sem conseguir ver nada acontecendo por fora? Isso não é coincidência. Isso é processo. Isso é Deus criando caminhos que você ainda não reconhece, mas que vai agradecer no futuro. E o mais interessante é que esse chamado não aparece como um mapa completo. Ele surge como uma impressão, uma intuição, um desconforto, como algo dentro de você dizendo: não termina aqui, há mais. Há algo seu que o mundo ainda não viu. E quando essa sensação aparece, não importa o quão machucado você esteja, menos a um pedaço do seu espírito que se recusa a desistir. Isso é revelação. É Deus lembrando quem você é, quando a vida tenta te convencer do contrário. É Ele te chamando, não porque você está forte, mas porque Ele quer te fortalecer. Ele sussurra dentro da dor. E esse sussurro é tão precioso que muitas vezes parece frágil menos, mas não é. E essa percepção muda tudo. Muita gente duvida desse processo porque não entende que o chamado de Deus raramente começa depois da cura. Ele começa durante ela. É como se ele dissesse: eu vou te usar exatamente aí, nesse lugar que você acha que te desqualifica. A dor se torna solo fértil, a lágrima vira semente, a fraqueza vira portal. E o que nasce dali não é uma missão construída pela força humana, mas pela dependência divina. É por isso que você não pode ignorar o que está sentindo. Porque quando Deus coloca algo no coração de quem sofre, Ele não está apenas dando um propósito. Ele está revelando uma identidade. E talvez seja esse o momento que você está vivendo agora. Talvez você tenha chegado até este vídeo porque precisava ouvir que a dor não é o fim, mas o anúncio de que algo está sendo ativado em você. Não é punição, é preparação. Não é abandono. A revelação está acontecendo aí dentro, mesmo que em silêncio. E conforme você começa a perceber isso, tudo ao redor ganha outro sentido, menos como se cada detalhe estivesse doando pistas sobre para onde Deus quer te levar. Se isso está fazendo sentido para você, respire fundo e escreva nos comentários a frase: eu sinto a revelação em mim. Isso ajuda você a declarar o que está acontecendo dentro do seu espírito e fortalece o engajamento do vídeo para alcançar mais pessoas que precisam ouvir isso. É estranho, não é? Como justamente nos momentos em que nos sentimos mais frágeis, Deus parece nos conduzir para lugares que jamais imaginaríamos entrar. A maioria das pessoas acredita que Deus escolhe os fortes, os preparados ou os confiantes, mas quem já andou com Ele sabe a verdade. Deus chama primeiro os quebrados, os cansados, os que não conseguem esconder que precisam dele. Porque a fragilidade, ao contrário do que o mundo ensina, não é sinal de fraqueza espiritual, é sinal de abertura. E é dentro dessa abertura que a revelação do chamado começa a se desenhar. Pense um pouco nisso. Quantas vezes você tentou ser forte demais? Quantas vezes tentou resolver tudo sozinho, até perceber que estava se machucando mais ainda? É muitas vezes nesse exato ponto, quando você percebe que não consegue mais segurar tudo com as próprias mãos, que Deus começa a mostrar o que Ele sempre planejou para você. Porque Ele não quer o seu desempenho, Ele quer o seu coração. Ele não espera que você esteja perfeito para te revelar algo. Ele espera que você esteja disponível. E a fragilidade, por mais desconfortável que seja, cria espaço para essa disponibilidade. E é por isso que você vem sentindo algo diferente ultimamente. Como se sua dor tivesse ficado profunda demais para ser ignorada, mas ao mesmo tempo algo dentro de você estivesse dizendo: tem algo acontecendo. Algo está mudando. É a revelação atravessando suas rachaduras. É Deus transformando sua vulnerabilidade em direção. Ele não remove a dor imediatamente, Ele a ressignifica. Ele não arranca a luta de uma vez menos. Ele te mostra que, enquanto você luta, Ele está moldando algo que você nunca veria em tempos de conforto. Existe uma verdade espiritual que quase ninguém fala. É da fragilidade que nascem os chamados mais poderosos. Porque quem já sangrou sabe curar. Quem já chorou sabe acolher. Quem já sofreu sabe ouvir. Quem já caiu sabe levantar os outros. E Deus sabe exatamente o que a sua história pode gerar na vida de outras pessoas. É por isso que Ele coloca a revelação aí, no lugar da dor e não fora dela. Ele pega o que você acha que te desqualifica e transforma justamente naquilo que te conecta a QT. Aproxima-se que o Teidavaz. Talvez você não perceba ainda, mas pessoas ao seu redor estão sendo preparadas para cruzar o seu caminho no futuro. Pessoas que vão precisar ouvir exatamente aquilo que hoje machuca você. E é nesse ponto que tudo se encaixa. Deus não desperdiça lágrimas.
Ele as usa como sementes de propósito. Cada sentimento que você tentou esconder, cada noite em que você chorou sozinho, cada oração silenciosa que você achou que ninguém ouviu, tudo isso estava construindo o lugar onde a revelação repousaria. Não é bonito no início, mas é poderoso no final. E Deus enxerga o final antes de você. E, enquanto você tenta entender o que está acontecendo, Deus já está te moldando por dentro. Ele está fortalecendo áreas que você achava que estavam quebradas demais. Ele está refinando sua sensibilidade espiritual, ampliando sua empatia, afinando sua escuta, limpando suas intenções. A fragilidade faz isso. Abre espaço para Deus trabalhar sem a resistência que a força humana coloca. E enquanto Ele trabalha em silêncio, você vai sentindo pequenas percepções, pequenas intuições, pequenos sinais. É a revelação se ajustando ao seu coração. Como alguém costurando um propósito que sempre foi seu, mas que agora começa a ganhar forma. E aqui está o detalhe mais surpreendente. Às vezes o sinal do chamado não é força, é sensibilidade. Não é coragem, é quebrantamento. Não é convicção, é inquietação. A sensibilidade que você tem hoje, menos aquela mesma que te faz sentir mais, que te faz sofrer mais, que te faz perceber mais do que os outros, não é um problema. É parte do seu design espiritual. É a ferramenta que Deus usa para te conectar com Ele e com outras pessoas. Você não sente demais. Você sente exatamente o que precisa para carregar o que Ele está te revelando. E enquanto essa obra silenciosa continua dentro de você, algo começa a mudar no modo como você vê a própria história. É como se você percebesse que tudo aquilo que tentou te quebrar também te tornou mais profundo, mais espiritual, mais preparado. E é nesse despertar interno que o chamado começa a deixar de ser apenas uma sensação e passa a se tornar direção. Não completa ainda, não clara ainda, mas viva, e viva o suficiente para te puxar para o próximo passo. Porque existe um próximo passo, e é justamente ele que vai começar a transformar essa revelação interna em movimento externo. E isso é o que veremos a seguir. Existe um instante muito específico no caminho de quem sofre em silêncio. O momento em que a dor deixa de ser apenas dor e começa a se transformar em movimento. Não é algo brusco, não é algo visível, não é algo que você consegue apontar no relógio e dizer começou aqui. É sutil, é quase imperceptível. Mas, quando acontece, você sabe. É como se o coração ganhasse um novo ritmo. Como se a alma recebesse um chamado interno que você nunca tinha percebido antes. De repente, aquilo que só parecia pesado começa a empurrar você para frente, não porque ficou leve, mas porque ganhou sentido. É aí que a revelação começa a evoluir. Porque a revelação não é estática. Ela se desdobra, se amplia, se aprofunda. Primeiro ela aparece como sussurro, como fizemos no tópico anterior. Depois ela começa a se alinhar com a sua história, com seus sentimentos, com aquilo que você viveu. E agora, neste ponto, ela se transforma em direção. Você começa a perceber padrões, conexões, pequenas confirmações que aparecem nos detalhes da vida. Pessoas que surgem do nada, palavras que ressoam mais forte do que deveriam. Situações que parecem simples coincidências, mas por dentro você sabe que não são. E essa é a fase em que Deus começa a abrir portas que você nem sabia que existiam menos, ou fecha portas que você insistia em tentar manter abertas. Dói tanto que às vezes você acha que está sendo rejeitado. Mas na verdade Ele está te reposicionando, porque a revelação não funciona em ambientes que não combinam com o propósito. Deus não te deixa onde o chamado não pode florescer. Por isso, alguns afastamentos doem. Algumas mudanças machucam. Algumas perdas parecem injustas. Mas se você parar e olhar com sinceridade, vai perceber que tudo isso está criando espaço para algo que você ainda não entende, mas que já começou dentro de você. E o mais bonito dessa fase é que Deus não te pede para dar um passo gigantesco. Ele pede algo simples: sensibilidade. Ele quer que você perceba o movimento dele. Não exige pressa, não exige perfeição, não exige certezas. Ele só pede que você esteja atento, porque a direção começa como um detalhe pequeno, uma inquietação, uma vontade, uma convicção suave. Não é uma voz alta. É uma impressão que se repete. E quanto mais você reconhece essa impressão, mais forte ela fica. A revelação começa a se tornar rota. É como se Deus estivesse desenhando um mapa aos poucos, revelando pedaços conforme você avança. Ele não mostra tudo de uma vez porque sabe que isso te assustaria. Ele te mostra o suficiente para o próximo passo. E você não precisa ver o caminho completo para saber que está indo na direção certa. Basta sentir a presença dele alinhando a sua percepção. É nesse ponto que a fé começa a se misturar com intuição espiritual e você percebe que não está andando sozinho. Deus está conduzindo. Muita gente perde esse momento porque espera algo sobrenaturalmente chamativo. Mas a verdade é que o sobrenatural de Deus opera com delicadeza.
Ele fala na sensibilidade da alma, ele se move na sutileza da vida diária. Ele toca aquilo que você acha pequeno demais, irrelevante demais. Mas nada é irrelevante quando Deus usa como parte da direção. Ele reorganiza aos poucos, reposiciona, restaura, redefine os caminhos por dentro antes de redefinir por fora. E talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo com você agora. Aquela sensação de que há algo diferente, algo se movendo, algo se alinhando. Talvez você tenha percebido pequenas mudanças no jeito que pensa, sente ou interpreta certas situações. Talvez você tenha sentido que algumas coisas perderam o sentido, enquanto outras começaram a chamar sua atenção de um jeito que não chamavam antes. Isso não é confusão. Isso é transição. É a revelação começando a se transformar em direção clara. É como se Deus estivesse reorganizando sua alma para que você consiga enxergar não apenas o que te fez sofrer, mas aquilo que Ele quer construir a partir disso. O sofrimento foi o solo. A sensibilidade foi a semente. E agora este exato momento é o broto começando a romper a terra. Não parece grande ainda, mas tem força de árvore. E Deus sabe o que está nascendo dentro de você, mesmo que você ainda não veja tudo claramente. E conforme essa direção interna vai ganhando forma, algo ainda mais profundo começa a acontecer. Você passa a discernir o que vem de Deus e o que vem do medo. O que é chamado e o que é fuga. O que é propósito e o que é distração. Essa clareza, mesmo que parcial, muda toda a forma como você caminha. E é justamente essa transformação de discernimento que vai nos levar para o próximo ponto da jornada. Existe um ponto na caminhada espiritual em que tudo dentro de você começa a fazer mais barulho do que antes. A mente fala, o coração fala, o medo fala, a dor fala. Mas no meio desse tumulto emocional, algo mais sutil e mais profundo também começa a falar. A voz suave da revelação. E é justamente aqui que muitas pessoas travam, porque saber reconhecer essa voz é um dos momentos mais delicados e transformadores do processo. É como tentar distinguir um sussurro no meio de uma tempestade. Exige sensibilidade, calma, entrega. Mas quando você aprende, tudo muda. E talvez você esteja exatamente nessa fase agora. Uma fase em que sentimentos se misturam, pensamentos ficam confusos e até decisões simples parecem pesadas. Isso acontece porque quando a revelação começa a se tornar direção menos como vimos no tópico anterior, o medo tenta intervir. Ele sabe que um coração alinhado ao propósito se torna perigoso para tudo aquilo que tenta te paralisar. Por isso, o medo fala alto. Ele cria dúvidas, cria inseguranças, cria cenários que nem existem. Ele tenta fazer você acreditar que o chamado é grande demais, que você não é capaz, que sua história não combina com aquilo que Deus está despertando. Mas ao mesmo tempo, mesmo no meio dessa confusão, existe algo em você que permanece firme. É aquela sensação silenciosa de que existe algo certo por trás dessa inquietação. Algo verdadeiro. Algo que não desaparece mesmo quando você tenta ignorar. Essa é a diferença entre emoção e propósito. A emoção muda com o momento. O propósito permanece, atravessa dias bons e dias ruins. A revelação insiste. Ela volta. Ela cutuca. Ela pulsa. Como se Deus estivesse dizendo: eu estou aqui. Continue me ouvindo. É aqui que o discernimento começa a nascer. Não como uma certeza completa, mas como uma qualidade espiritual que vai se fortalecendo conforme você aprende a distinguir o que te aproxima de Deus do que te afasta dele. E nessa fase, tudo se torna mais sensível, seus sentimentos, suas percepções, até seus silêncios. Há decisões que você já não consegue tomar com leveza. Há lugares onde você vai e sente que não pertence mais. Há pessoas que você ama, mas percebe que não caminham no mesmo ritmo espiritual que você está entrando. E nada disso é acaso. É Deus refinando sua leitura interna. O discernimento faz você perceber que algumas coisas que antes te encantavam agora te esvaziam. Que algumas respostas que você buscava no mundo não têm mais sentido. Que algumas dores que antes te derrubavam agora só te fazem refletir com mais profundidade. Isso é crescimento espiritual. Isso é transição. É Deus te mostrando, com delicadeza, o que é dele e o que não é. E quando essa distinção começa a acontecer, mesmo que de forma sutil, você já está pisando no terreno do chamado. E algo curioso acontece nessa fase. Quanto mais você tenta se afastar de algo que Deus está te mostrando, mais Ele te empurra de volta para a verdade. Não por imposição, mas por amor. Porque Ele sabe que você não nasceu para ficar preso nas narrativas que a dor criou, nem nas mentiras que o medo sussurrou, nem nos limites que a vida te convenceu de que eram definitivos. Ele sabe que existe um propósito que começou como ferida, mas que agora está se tornando voz. E essa voz é a revelação. Mas isso não significa que tudo fica claro de repente. Pelo contrário, Deus te dá discernimento aos poucos para que você aprenda a confiar
não só entender, ele te ensina a ouvir a voz dele no meio das vozes internas. Ele te mostra que a paz é um sinal, que a inquietação é outro, que o desconforto também fala. E conforme você vai reconhecendo esses sinais, vai percebendo que existem caminhos que parecem fáceis, mas não carregam propósito, e outros que parecem difíceis, mas carregam vida. É nessa percepção que o chamado começa a ganhar forma emocional, começa a ganhar consistência espiritual, começa a se tornar escolha. E talvez você esteja sentindo exatamente isso agora. Uma mistura de clareza e confusão, de paz e inquietação, de coragem e medo. Isso é mais comum do que você imagina, porque é exatamente nesse ponto que Deus começa a moldar o discernimento que sustenta toda a jornada. Ele está separando dentro de você o que é voz dele do que é ruído da alma. Ele está te fortalecendo por dentro antes de te mover por fora. Ele está te preparando para perceber a próxima etapa, menos aquela em que a revelação deixa de ser apenas percepção e começa a se tornar convicção. E é justamente essa transição da percepção para a convicção que vai nos levar ao próximo passo da sua jornada. Existe um instante que transforma completamente a jornada espiritual. O momento em que aquilo que antes era apenas uma sensação, uma intuição, um sussurro profundo, se torna convicção. Não é uma convicção barulhenta nem arrogante, é uma convicção silenciosa, firme, que nasce dentro do seu coração, como se alguém tivesse acendido uma luz em um quarto escuro. Nada muda por fora, ainda menos, mas tudo começa a mudar por dentro. É aqui que a revelação deixa de ser apenas percepção e se torna identidade. E talvez você esteja sentindo exatamente isso agora. Aquela certeza suave, aquela paz que aparece do nada, aquele entendimento que não vem de lógica, mas de espírito. Você não sabe explicar, mas sabe que algo está acontecendo. E é justamente isso que marca essa fase. A convicção espiritual não depende de circunstâncias, ela depende de sensibilidade. Ela nasce quando você percebe que o que Deus plantou dentro de você é real demais para ser ignorado, menos mesmo que ninguém ao seu redor consiga ver. A convicção começa a crescer nos detalhes, nas pequenas coisas que você sente, nas respostas silenciosas que recebe, nas confirmações inesperadas que surgem em momentos aleatórios. É como se Deus estivesse alinhando tudo por dentro antes de manifestar algo por fora. E isso mexe com você de um jeito profundo, porque de repente, aquilo que antes te deixava confuso agora começa a fazer sentido. Aquilo que antes te paralisava agora te fortalece. Aquilo que antes doía agora ganha propósito. É a dor se transformando em direção. É a fragilidade se transformando em força espiritual. É a revelação se tornando convicção. E essa convicção muda o jeito como você se percebe. Você começa a olhar para sua própria história com mais compaixão, com mais entendimento, com mais maturidade. Você percebe que não caminhou sozinho. Você enxerga que Deus estava lá o tempo todo, mesmo quando parecia silêncio. E isso gera uma coragem diferente, não uma coragem impulsiva, mas uma coragem mansa, consciente, que nasce da confiança. A confiança de que Deus está realmente conduzindo sua vida. A confiança de que existe propósito, mesmo quando você não vê tudo ainda. A confiança de que esse chamado não veio da sua imaginação, veio do céu. E é nesse ponto que algo ainda mais profundo acontece. Você começa a se desapegar da necessidade de aprovação. Quando a convicção espiritual chega, você não precisa mais que todo mundo entenda. Você não precisa mais justificar seu processo. Você não precisa mais provar nada, porque você sabe dentro de você, sabe de verdade que Deus está fazendo algo. E essa certeza muda tudo. Ela te liberta de expectativas humanas. Ela te protege de comparações. Ela te sustenta quando a dúvida tenta voltar. A convicção se torna um abrigo. Mas é importante entender algo. Essa convicção não te tira do deserto imediatamente. Ela te fortalece para caminhar dentro dele. E isso faz toda a diferença. Porque agora você já não está perdido. Você está sendo guiado. Não está confuso, está sendo moldado. Não está abandonado, está sendo preparado. E pessoas que passam por essa fase começam a sentir uma mudança interna quase inevitável. Elas param de fugir de si mesmas. Param de se esconder da dor. Param de lutar contra o processo. Elas começam a cooperar com Deus. E quando você coopera, a transformação acelera. Você começa a perceber que pensamentos antigos já não se encaixam mais, que medos antigos já não te controlam mais, que limites que você acreditava serem permanentes começam a perder força. Porque quando a convicção da revelação se instala, ela reorganiza tudo por dentro, ela clareia, ela filtra, ela desperta, E essa iluminação não apenas traz paz, menos traz propósito, uma vontade nova de caminhar, de aprender, de obedecer, de se alinhar ao que Deus está te mostrando. E talvez, sem perceber, você já esteja vivendo exatamente isso. Talvez a forma como você enxerga a sua história tenha mudado nas últimas semanas. Talvez seu coração esteja mais sensível. Talvez você tenha começado a sentir um desejo estranho de compreender melhor a voz de Deus, de se aproximar mais, de se conectar mais profundamente.
Isso não é coincidência, isso não é psicológico. Isso é expansão espiritual. É a revelação se tornando parte de quem você é. E essa convicção, essa força suave que cresce dentro de você, é justamente o que vai levar para a próxima fase, aquela em que Deus começa a te mostrar não apenas quem você é, mas para onde Ele está te chamando. Existe um ponto na jornada espiritual em que a revelação deixa de ser apenas uma mudança interior e começa a tocar a sua visão de futuro. Não é como se Deus desenhasse todos os detalhes diante de você. É mais como se Ele apontasse uma direção, uma seta silenciosa que só quem está sensível consegue ver. E aos poucos você começa a perceber que não foi por acaso que tudo aquilo aconteceu, menos cada dor, cada espera, cada lágrima, cada momento que parecia sem resposta. Tudo ganhou um contorno novo. É como se Deus estivesse retirando a poeira da sua história para que você enxergasse a estrada que sempre esteve ali, mas que a dor te impedia de perceber. E o mais impressionante é que essa direção não aparece de forma grandiosa. Não é um céu se abrindo, não é um anjo falando com voz de trovão, não é uma revelação cinematográfica. É simples, é sutil, é profundo. É um entendimento que surge enquanto você faz algo comum. É um pensamento que volta de forma insistente. É uma palavra que se repete. É uma impressão que cresce. É como se Deus estivesse dizendo: agora você está pronto para enxergar o que antes não dava. E isso muda tudo, porque o que antes parecia confuso começa a ficar claro. O que antes parecia sem sentido começa a se alinhar. O que antes parecia dor sem direção se transforma em propósito com destino. Essa fase é tão delicada que muitos não percebem quando estão vivendo. Porque Deus não revela o caminho inteiro. Ele revela apenas o próximo passo. E esse próximo passo, por mais pequeno que pareça, tem um poder extraordinário. Ele destrava o seu espírito. Ele abre a sua visão. Ele te retira da estagnação. Ele te faz perceber que existe algo esperando por você, além da dor. E quando essa percepção chega, algo dentro de você começa a responder. Você começa a sentir vontade de se levantar. Vontade do seguir, vontade de obedecer, vontade de mudar. Não porque alguém te forçou, não porque a vida ficou mais fácil, mas porque a revelação clareou o caminho. E talvez você esteja exatamente nessa fase agora, começando a enxergar aquilo que antes parecia impossível de entender. Talvez Deus esteja te mostrando uma área específica da sua vida que precisa de coragem. Talvez Ele esteja te dando discernimento sobre algo que antes te confundia. Talvez Ele esteja soprando direção por meio de pequenos sinais que só você consegue captar. E isso é exatamente como Ele faz com quem Ele está chamando. Ele começa mostrando o que importa, o que é prioridade, o que é parte da missão. Não é um mapa, é um convite. E esse convite não é leve. Deus chama de um jeito que mexe com sua alma, que te balança por dentro, que faz você sentir que não pode mais viver como antes. É uma sensação profunda de: eu preciso ir, eu preciso responder, eu preciso avançar. Não é ansiedade, é ativação. Não é medo, é consciência. Não é pressão, é movimento. É Deus te puxando para fora do lugar onde a dor te paralisou e para dentro do caminho onde o propósito começa a florescer. E quando Deus começa a revelar esse caminho, você percebe uma coisa poderosa. Ele não está te chamando para algo que você não consegue carregar. Ele está te chamando para algo que Ele te preparou dentro da própria dor. Cada luta criou resistência. Cada lágrima criou profundidade. Cada espera criou sensibilidade. Cada queda criou maturidade. Nada foi desperdiçado. Tudo virou ferramenta. Tudo virou parte da missão. E quando essa consciência chega, é impossível continuar sendo a mesma pessoa. Você começa a enxergar o futuro com outros olhos. Não como um lugar distante e impossível, mas como um destino construído com Deus. Passo a passo, escolha a escolha, fé após fé, você percebe que o caminho não é apenas uma rota, menos é uma resposta. Uma resposta ao chamado. Uma resposta à revelação. Uma resposta ao que Deus plantou dentro de você desde o início. E essa resposta abre portas que você nem sabia que existiam. Portas espirituais, portas emocionais, portas de entendimento, portas de... E o mais belo é que Deus nunca revela o caminho para te impressionar. Ele revela para te transformar. Cada passo que Ele mostra é uma camada da sua identidade sendo restaurada. Cada direção nova é uma parte do seu coração sendo alinhada. Cada detalhe iluminado é uma prova de que você realmente não está sozinho, nunca esteve. E quanto mais você percebe isso, mais você entende que essa jornada está apenas começando. O próximo passo, Deus ainda vai te mostrar. E é exatamente sobre esse próximo passo que vamos aprofundar no próximo tópico. Existe um ponto decisivo na jornada do chamado que quase ninguém entende. E é justamente esse ponto que faz muitos desistirem. Porque depois que Deus começa a revelar o caminho, Ele não te lança imediatamente no propósito. Antes disso, Ele testa o seu coração.
não para te expor, não para te humilhar, não para provar algo para Ele mesmo, porque Ele já te conhece por completo. Ele testa para te fortalecer, para te alinhar, para que você não chegue ao propósito com as mesmas feridas que te machucaram no processo. E esse teste não vem com uma placa escrita prova de Deus. Ele se manifesta de um jeito aparentemente comum, mas profundamente espiritual. Às vezes ele te pede paciência quando você queria velocidade. Às vezes ele te pede silêncio quando você queria respostas. Às vezes ele te pede entrega quando você queria controle. Às vezes ele te pede perdão quando você queria justiça. E em cada uma dessas situações, Deus não está atrasando nada menos. Ele está moldando tudo. É por isso que tanta gente se sente confusa nessa fase. Porque parece que Deus abriu uma porta, mas logo em seguida te colocou em uma sala de espera. Parece que Ele mostrou o caminho, mas não te deixou caminhar ainda. Parece que Ele falou com clareza, mas te deixou num ambiente onde nada acontece. Só que, espiritualmente, esse é exatamente o ponto onde a transformação mais profunda acontece. Quando você vê o propósito, mas ainda não pode tocá-lo. E esse intervalo revela quem está seguindo a Deus pelo chamado e quem está seguindo apenas pela expectativa do resultado. É aqui que a fé deixa de ser teoria e se torna prática. É aqui que você decide se vai permanecer mesmo sem entender tudo. É aqui que Deus observa não a sua força, mas a sua disposição. Não o seu desempenho, mas o seu coração. Não a sua pressa, mas o seu caráter. E de forma quase imperceptível, Ele começa a ajustar algo dentro de você. Ele afina sua sensibilidade espiritual. Ele organiza seus pensamentos. Ele limpa o que não serve mais. Ele te ajuda a enxergar pessoas, escolhas, hábitos e emoções que não podem te acompanhar no destino que Ele preparou. Porque Deus nunca te leva para um propósito que você não tem estrutura emocional para sustentar. Propósito sem preparo vira peso. Chamado sem maturidade vira desgaste. Missão sem alinhamento vira confusão. E Deus te ama demais para permitir que você chegue ao lugar certo com a versão errada de si mesmo. Por isso esse teste não é punição, é proteção. É Deus dizendo: eu não quero que você perca o que eu preparei. Eu quero que você esteja pronto para viver. E quando essa consciência chega, a dor do teste começa a perder força. Você começa a entender que Deus não está te travando. Ele está te guardando. Ele não está te atrasando. Ele está te equipando. Ele não está te prendendo. Ele está te moldando. E de repente algo dentro de você se fortalece. A fé fica mais firme, a mente fica mais clara, o espírito fica mais sensível. O coração fica mais leve. E é desse estado, não do cansaço, não do desespero, não da ansiedade, que Deus te conduz ao próximo nível da jornada. E é exatamente aqui que muitas pessoas não percebem e o que está prestes a acontecer. Depois do teste, vem um movimento divino que muda tudo. Uma virada espiritual, um avanço inesperado, uma porta que abre no momento em que o coração fica pronto. E é sobre esse momento, essa virada que só quem já passou reconhece, que vamos falar no próximo tópico. Existe um ponto na caminhada espiritual em que, mesmo sem perceber, você já saiu do teste e entrou no mover. Não há aviso, não há anúncio, não há sinal evidente no primeiro momento, mas espiritualmente algo mudou. O céu se moveu antes de você notar na terra. Deus já deu a ordem antes de você enxergar o resultado. É aqui que a virada acontece. Silenciosa, profunda e absolutamente decisiva. É como se de repente o peso que você carregava começasse a ficar mais leve sem explicação. O que antes te angustia começa a perder força. Aquela dor que parecia te acompanhar todos os dias já não domina mais o seu coração. Não porque a situação mudou, mas porque você mudou. E quando o interior se alinha, o exterior começa a responder. Só que as viradas de Deus não chegam como explosões, elas chegam como sementes. Pequenos sinais, pequenas confirmações, pequenas aberturas, pequenas mudanças na atmosfera da alma. Você percebe que algo está diferente, mas ainda não entende o que é. E é exatamente assim que Deus faz. Ele transforma primeiro dentro, para depois transformar fora. Muitas pessoas não percebem essa fase e, por isso, acham que nada está acontecendo. Acham que Deus está demorando, quando na verdade Ele já está movendo os bastidores. É nesse estágio que Ele começa a alinhar pessoas, oportunidades, caminhos e até circunstâncias que pareciam completamente fechadas. É como se Ele reorganizasse toda a paisagem da sua história para que o propósito se manifeste sem ruídos, sem desvios e sem perdas. E é impressionante como Deus age nesse momento. Às vezes alguém que sempre disse não começa a te enxergar de outro jeito. Às vezes uma porta que estava fechada há anos começa a dar sinais de abertura. Às vezes uma conversa inesperada ilumina uma direção que você não estava considerando. Às vezes uma ideia simples se revela como o início de algo grande. E o mais curioso, nada disso parece coincidência. É como se tudo estivesse sendo cuidadosamente posicionado. Porque a virada invisível é justamente isso.
O momento em que Deus começa a alinhar o propósito de fora com a maturidade que Ele construiu dentro de você. É quando o sofrimento que antes te quebrava, agora te fortalece. É quando as perguntas que antes te paralisavam, agora te fazem crescer. É quando as esperas que antes te desgastavam, agora te amadurecem. É quando aquilo que te feriu se transforma no combustível para o próximo passo. E você começa a sentir um discernimento diferente, uma sensibilidade mais afiada, um reconhecimento silencioso de que Deus está preparando algo maior do que aquilo que você havia imaginado. A alma percebe antes da mente entender, o espírito reconhece antes dos olhos enxergarem, a fé sente antes da realidade confirmar. E sem perceber, você já está pisando no terreno da mudança. Não a mudança final, não o cumprimento completo da promessa, mas o começo visível do que Deus está prestes a manifestar. É o pré-milagre, é o pré-resposta, é o momento em que o céu já se abriu e a terra está prestes a acompanhar. Só que existe um detalhe poderoso e quase ninguém percebe isso. É justamente neste ponto, quando Deus começa a mover, que surgem as maiores tentações para desistir, retroceder ou duvidar. Porque é nesse momento que o inimigo tenta te convencer de que nada mudou. E é aqui que você precisa entender algo profundo, algo espiritual, algo revelado. E é isso que vamos abrir no próximo tópico. Há um momento extremamente delicado na jornada do chamado, menos aquele instante em que Deus já começou a mover tudo ao seu redor, mas você ainda não vê o suficiente para se sentir seguro. É exatamente nesse intervalo que surge a última grande batalha espiritual. A luta contra a dúvida. Não a dúvida superficial, aquela que vem e vai rapidamente, mas a dúvida profunda, estratégica, silenciosa, que tenta se infiltrar no coração justamente quando você está mais perto da resposta. É como se o inimigo percebesse que não conseguiu te parar com dor, nem com cansaço, nem com frustração, e então decidisse tentar um último ataque. Fazer você desacreditar de algo que já está acontecendo. Ele sussurra ao seu coração. E se nada mudar? E se você estiver se iludindo? E se isso tudo for perda de tempo? E é impressionante como essas perguntas, tão pequenas, conseguem criar tempestades internas. Mas existe um motivo espiritual para esse momento ser tão intenso. A dúvida aparece quando a promessa está mais próxima do que nunca. Sempre foi assim na Bíblia, sempre foi assim na história, sempre é assim na vida real. A escuridão fica mais densa antes do amanhecer. A resistência aumenta antes da porta abrir. O desânimo tenta te tomar justamente quando Deus está prestes a te entregar algo que vai transformar tudo. E é aqui que muitos desistem, não porque Deus falhou, mas porque a dúvida gritou mais alto do que a fé. A dúvida tenta te fazer olhar para a ausência de sinais, enquanto Deus te convida a olhar para a presença dele. A dúvida tenta te fazer acreditar que nada está se movendo, enquanto o céu já está em pleno movimento. A dúvida tenta te fazer abandonar o terreno justo quando a bênção está prestes a chegar. E você sente isso na alma, uma inquietação profunda, quase inexplicável. Uma sensação de que algo está prestes a acontecer, mas ao mesmo tempo uma tensão emocional que tenta te arrastar para baixo. É como estar diante de uma porta fechada, sabendo que ela já foi destrancada, mas ainda não se abriu totalmente. É nesse exato lugar, entre o ainda não e o quase lá, que a fé precisa permanecer firme. E não é uma fé triunfalista, barulhenta, cheia de frases prontas. É aquela fé silenciosa, madura, persistente. Aquela fé que respira fundo e diz: eu não vejo, mas eu confio. Aquela fé que não precisa de provas para continuar. Aquela fé que entende que Deus trabalha no secreto, no invisível, no profundo, enquanto prepara o visível. E de forma quase imperceptível, você começa a perceber que a dúvida não tem mais o mesmo poder que tinha antes. Ela ainda tenta se aproximar, mas você já não a abraça. Ela ainda tenta te perturbar, mas você já não cede. Ela ainda tenta te enfraquecer, mas agora você sabe de algo essencial. Se a dúvida apareceu com tanta força, é porque algo grande está muito perto de ser revelado. A batalha mais forte sempre antecede a vitória mais significativa. E é aqui, exatamente aqui, que a história dá uma virada que muitos não reconhecem, mas que transforma completamente o caminho. Um ponto que divide sua jornada em antes e depois. Um momento que Deus usa para confirmar, reafirmar e selar o chamado que Ele plantou no seu coração. E é sobre esse momento de revelação profunda, esse ponto decisivo em que tudo se alinha, que continuaremos a explorar.